Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou o pastor Luiz da Igreja Batista da Lagoinha aqui em Nova Prata e é muito bom estar com vocês mais uma vez para a gente compartilhar um pouco do nosso dia a dia baseado na palavra de Deus. E eu quero ler alguns textos com vocês, começando com o livro de Atos, capítulo 3. Atos, o capítulo 3, do versículo 1 ao 8, que diz assim: certa ocasião, Pedro e João, que eram dois dos apóstolos de Jesus, estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Versículo 4. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou eles no pátio no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Eu quero só reler o versículo 4 que diz: fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E eu quero ler com vocês ainda no livro de Lucas, Lucas 22, do 60 ao versículo 62, que diz assim, Lucas 22, versículo 60. Ao que Pedro disse: homem, não sei o que estás falando. E falava ele ainda, quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor Jesus encontrou-se com Pedro e o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Essas duas passagens de Pedro e João e uma outra envolvendo Pedro e Jesus. Os dois textos, ele fala algo interessante, que Pedro olhou fixamente no olho do aleijado. O aleijado esperava receber alguma esmola, algum donativo, e Pedro olha diretamente nos olhos dele, fixo nos olhos dele, e disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho esmola, mas o que eu tenho é muito melhor do que aquilo que você está me pedindo. Em nome de Jesus, fica de pé e seja completamente curado. E aquele aleijado de nascença, o tornozelo dele começa a ficar firme, e ele de um salto se coloca de pé, coisa que ele nunca tinha feito antes na vida, para um homem já adulto. E nessa outra passagem que Jesus tinha dito para Pedro que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar. E aí Pedro disse: não, isso jamais vai acontecer, e de fato aconteceu. E quando Pedro negou pela 3ª vez, em algum momento Jesus passou e Jesus sabia, ao cantar do galo, Jesus sabia que Pedro tinha acabado de negá-lo 3 vezes. Jesus, ele não precisou dizer nada para Pedro. Interessante que está ali Pedro e está ali Judas. Os dois traíram Jesus. Os dois. Mas Judas, ele evitou o contato visual com Jesus. Enquanto Pedro, ele olhou para Jesus e percebeu que Jesus estava olhando fixamente nos seus olhos. E isso fez toda a diferença. Enquanto Judas, ele procurou fugir de um contato físico, um contato visual com Jesus, ele se encheu de culpa, se encheu de remorso, de o que foi que eu fiz, e a Bíblia diz que ele foi se enforcar, morreu cometendo suicídio. Já no caso de Pedro, ele saiu para chorar amargamente de arrependimento.
Pedro também poderia ter cometido suicídio como Judas, porque os dois se retiraram, só que um se retirou fugindo e o outro se retirou por causa de um confronto que ele teve com Jesus apenas no olhar. O que quero dizer com isso? O quanto é importante a gente olhar nos olhos das pessoas. Nós estamos cada vez mais fugindo de olhar nos olhos das pessoas. A gente conversa de olho, olhando para baixo, a gente conversa olhando para a esquerda, olhando para a direita, a gente conversa olhando para o chão, mas a gente está tendo dificuldade de conversar olhando nos olhos das pessoas. Porque mesmo que as nossas palavras contem várias histórias, o olhar ele conta a verdade. Com o nosso olhar a gente percebe se a pessoa está com vergonha, se ela está mentindo, se ela está sendo sincera, se ela está inventando alguma história ou não. Através do olhar a gente percebe e a gente evita olhar nos olhos, porque tantas vezes a gente tem que esconder alguma coisa, a gente tem que omitir alguma coisa, ou até mesmo a gente tem que mentir. A gente fica sem jeito de olhar, em outras palavras, ou porque está mentindo ou porque está omitindo. E nós temos a dificuldade, o quanto é importante quando se senta e olha nos olhos. A gente sente a verdade, a gente percebe se a pessoa está sendo sincera ou não. E quantas coisas poderiam ser resolvidas se nós olhássemos nos olhos. Tem muita gente que diz, eu sou realista, eu sou assim mesmo. Não é porque é realista que vai ser ignorante. A gente pode sim falar a verdade, ser realista, mas sem ser ignorante, sem ser bruto, sem ser mal educado. A gente pode ser sim educado, a gente pode ser muito gentil, mas ainda assim falar a verdade, olhando fixamente nos olhos. Quantos pais que já não olham mais nos olhos dos seus filhos? Quantos filhos que não conseguem mais olhar nos olhos dos seus pais? Quantos marido e mulher que não conseguem mais olhar nos olhos um dos outros? Quantas coisas poderiam ser evitadas se sentássemos e trouxéssemos de volta, resgatássemos algo tão importante no diálogo, que é conversar olhando. Quantas verdades são ditas apenas com o olhar? Quantos problemas são resolvidos? Mas a gente foge do olhar, querendo fugir de um confronto, querendo fugir da verdade, querendo fugir de alguém olhar para nós e mostrar o nosso erro. Como é importante ter alguém para nos mostrar o nosso erro. Tem muitas formas de mostrar o erro. Você pode dizer a coisa certa de forma errada. Você pode dizer a coisa errada de forma certa. Tem tantas formas, mas é tão bom quando a gente consegue dizer a coisa certa do jeito certo. Sem precisar criar discussão, sem precisar criar brigas. Apenas um olhar. Olhar direto. Isso mostra seriedade, isso mostra segurança. Isso mostra que você está querendo ajudar. Que nós possamos resgatar isso. O sentar, o conversar, e olho no olho mesmo, sem evitar estar fugindo. A pessoa está aqui, você está olhando para o nada, e a pessoa olhando para você, mas quando é na vez dela falar, você olha e ela foge o olhar. Por que a gente é assim? Eu acredito que tantas verdades podem ser ditas sem usar nenhuma palavra sequer. Eu acredito que você pode falar muito mais com o seu olhar, com o seu gesto, com a sua fisionomia, do que com as suas palavras. Quantas vezes as palavras elas são tão agressivas, as palavras elas ofendem tanto, quantas coisas poderiam ser diferentes, no nosso relacionamento. Então que nós possamos olhar para nós mesmos e procurar melhorar a nós. O que é que em mim eu preciso ser melhorado? O que em você precisa ser melhorado? Um relacionamento, ele nos ajuda. Um bom relacionamento, boas amizades, alguém que a gente possa confiar, olhar nos olhos. Isso vai ajudar tanto, mas tanto que você nem imagina. Então, que possamos fazer assim e quando nós nos depararmos com a Bíblia, saber que ali é Deus olhando para nós. Toda vez que você estiver lendo, é Ele olhando para você, é Ele falando com você. Por isso é tão importante também leia a Bíblia, que ela faça parte da sua vida, porque é você olhando nos olhos de Deus e é como se fosse Deus olhando nos seus olhos. E aí o teu relacionamento com Ele vai dar aquele up que tu tanto precisa. Amém?
Deus, eu quero orar por todos que estão me ouvindo nessa hora. Deus, cada um que está passando por momentos tão difíceis no seu relacionamento, o relacionamento pais e filhos, marido e mulher, relacionamentos difíceis entre amigos, entre sócios, patrão e funcionário, porque falta alguns detalhes do diálogo, alguns detalhes do relacionamento que fazem toda a diferença e a gente vem tendo tanta dificuldade de pegar até esses detalhes de volta. E eu oro a Deus para que relacionamentos sejam restaurados. Relacionamento entre pais e filhos, o diálogo, o sentar, o conversar, olhar no olho, se preocupar, e aí como é que você está? Deus, eu oro para que isso comece a acontecer com as famílias, com todos que estão me assistindo nessa hora. Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus. E eu tenho um convite para te fazer. Tá? Todas as quintas e domingos, no salão de festas lá do prédio do Boliche, nós temos um encontro marcado e eu quero que você passe a nos seguir também. No Facebook, você vai colocar lá Facebook, Lagoinha Nova Prata. E no nosso Instagram também, Lagoinha Nova Prata, e você vai nos encontrar lá e lá vai ter todas as informações que você precisa e vai ser um prazer poder te receber, te ver lá em uma das nossas reuniões. Amém? Deus te abençoe, ótima semana. Até a próxima.